pessoal, bem-vindos a mais um Química com Deboita. E vamos falar um pouquinho sobre separação de misturas, certo? Bom, a ideia de começar com essa música é que essa música aqui é uma música do Sul, aqui do Cidadão Quem, tá? E a brincadeira aqui é porque essa aqui é a ETA Moinhos de Vento, aqui do bairro Moinhos de Vento de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde eu vivo, tá? E o pessoal usa aqui como um espaço de lazer. Tem essa área arborizada aqui na frente, muito bonita, né? Compara que o pessoal tira fotos, vem fazer piquenique, então é muito legal. Agora, o que significa o termo ETA? Tá? O termo ETA significa Estação de Tratamento de Água. Tá? O que acontece? Quando nós falamos sobre métodos de separação de misturas, não tem como não falar sobre o processo de tratamento de águas, tá? E a potabilidade da água, então, certo? Atrás dessa casinha aqui, dessa parte principal que tem aqui da Estação de Tratamento de Água do Moinhos de Vento, nós temos uma sequência de tanques, tá? Que são esses daqui que estão sendo mostrados na imagem, onde a água realiza alguns processos, certo? De purificação. Então a gente tem aqui a parte de coleta, né, de captação, depois temos alguns tanques de aeração, depois temos onde tu coloca o floculante, tá? O tanque de floculação, depois ele vai ter a decantação, até chegar nos filtros, certo? Para entender melhor como isso funciona, eu separei para vocês aqui um vídeo da Sabesp, que explica passo a passo como funciona o processo, tá bom? Então, por favor, assistam o vídeo e depois a gente volta a comentar um pouquinho mais. A água das chuvas e nascentes é armazenada em represas. Em seguida, a água é transferida por gravidade ou bombeamento para as estações de tratamento de água. Na chegada, a água passa por telas que retêm folhas e gravetos. Na próxima etapa, é adicionado cloro para eliminar bactérias e outros micro-organismos. Em seguida, a água recebe a adição de coagulantes. Já no tanque de floculação, a água é agitada para que a sujeira forme flocos. No tanque de decantação, os flocos vão para o fundo, formando uma camada de lodo, que é tratado no local ou nas estações de tratamentos de esgoto, conhecidas como ETs. A água, então, é recolhida através de canaletas e escoada para os filtros. A sujeira que ainda sobrou fica retida nas camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. No final do processo, a água recebe flúor para melhorar a saúde dos dentes da população, produtos alcalinizantes, quando necessários, para a proteção da tubulação e mais uma aplicação de cloro para garantir qualidade microbiológica da água. Por fim, a água segue para reservatórios e depois para a torneira da sua casa. Ali no vídeo, foi possível perceber alguns processos, alguns momentos onde as impurezas da água são separadas, né? Então nós temos ali a parte da peneiração no início, depois nós temos a floculação com a decantação, onde aquelas partículas mais densas vão para o fundo, e por último temos o processo de filtração num filtro de areia, tá? O objetivo desse nosso vídeo de hoje é justamente falar um pouquinho desses processos. Tá? Eu vou citar agora no vídeo uns 11 processos de separação para conhecer todos eles, tá? Separei 11, existem muitos mais, certo? Mas separei 11 que são aqueles mais citados em vestibulares, em concursos, em aulas de maneira geral de 9º ano e de ensino médio, tá bom? Então, bora começar. Para falar um pouquinho mais disso, eu vou salientar mais 3 tópicos, que acho que são bem importantes nesse momento, tá? Por que é tão importante conhecer os processos de separação dos componentes da mistura? Porque na natureza, raramente tu encontra eles puros, tu vai encontrar eles normalmente já misturados, né? Então, conhecer um método de separação é bastante importante para a gente poder obter a substância específica para poder utilizar no nosso dia a dia, ok? Além disso, esses processos eles não alteram a composição das substâncias. Isso aqui é muito importante, tá? Por que eu vou enfatizar isso aqui? A separação de misturas é um processo físico, embora seja a química que trabalha com ele, é um processo físico, tá? Isso quer dizer o quê? Quando duas substâncias estão misturadas, elas não deixam de ter as suas características, ok? Elas continuam sendo duas substâncias, elas só estão juntas. Isso quer dizer que num processo de separação elas voltam a se separar. Se tivesse ocorrido uma transformação química, uma reação química, não seria tão fácil, não daria para apenas separá-las. Aí o processo é outro, envolve a transformação. Nesse caso, é apenas um processo físico. E nem sempre um único processo vai ser suficiente para separar todos os componentes da mistura, né? Então, uma sequência de processos, uma ordem certinha de processos,
se faz importante nesse momento também. E aí, neste caso, a escolha do método depende principalmente de tu conhecer quais são as substâncias que compõem a mistura, né? Quais são os componentes da mistura, porque é baseado nas suas características, tamanho, cor, densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, é baseado nessas características que tu consegue pensar no melhor método para poder separá-los, certo? Para separar esses componentes. Então, bora conhecer esses métodos. O primeiro método que a gente vai falar é o método mais simples, né? Catação, método artesanal. É um método muito utilizado, por exemplo, na catação de resíduos, né? De lixos, ali, principalmente nos reaproveitáveis. Então, tu faz a catação porque são partículas grandes que tu consegue visualmente identificar. Isso eu quero, isso eu não quero, isso é plástico, isso é vidro. Então, tu usa a catação. O mesmo que a gente usa lá para poder catar a sujeirinha do feijão, né? Quando tu vai limpar o feijão, a granel também. Ok? Segundo método, peneiração. A peneiração é um método que envolve peneira. Tá? É um método físico também, óbvio, todos são métodos físicos, mas ele envolve esse processo então, do uso de uma peneira. A peneira ela tem uma malha, uma trama bem pequenininha, que tu pode variar. Tramas maiores, partículas maiores, trama menor, partículas menores. Tá? Aqui separando, então, por exemplo, material para compostagem com tamanhos diferentes. Também pode ser utilizado, por exemplo, na cozinha. Né? Tu quer separar ali temperos, os temperos em os galinhos maiores, e tu quer, para alguma receita, um galinho menor, deixar mais bonitinho, mais apresentável, tu pode separar com a peneira também os temperos para deixar os pedacinhos menores apenas para serem utilizados. Tá? Ventilação é um processo muito usado para quem gosta de torrar, por exemplo, amendoim, certo? A ideia é tu vai passar uma corrente de ar para tirar as partículas menos densas. Nesse caso que torrou o amendoinzinho, a casquinha tem que ser retirada, né? O pessoal gosta de comer sem a casquinha. Então tu dá uma esfregadinha assim na mão, por exemplo, para a casquinha se desgrudar e depois assopra. Com isso a corrente de ar vai tirar as casquinhas e fica só o amendoinzinho torrado para ser comido. Isso também é utilizado, por exemplo, para café. Né? Quando tu faz a colheita do café, que tu atira para cima, deve ter visto nos vídeos já isso, o pessoal atira para cima assim os grãos de café, e o que acaba passando é o vento vai levando as folhinhas embora e cai de volta apenas um grãozinho de café que é mais denso. Ok? Separação magnética é um processo que envolve o ímã. Tá? Ele envolve então a capacidade, a propriedade de magnetização. Apenas metais que podem ser atraídos por ímã vão ser favorecidos nesse processo. Tá? Aqui nós temos um eletroímã, por exemplo, separando os metais magnéticos de outros metais não magnéticos, de um lixão, de um desmanche, né? De um depósito qualquer de materiais. Então aquilo que não for magnético não vai ser atraído pelo eletroímã, o que for magnético vai ser atraído. Pergunta interessante, o que é magnético, né? Quais são os metais, nesse caso, que podem ser separados? Nesse vídeo aqui, que eu encontrei, achei bem legal porque eles fazem testes, ó, o ferro, alumínio não foi atraído por ímã, aí nós temos aqui depois o magnésio, também não foi atraído por ímã, e tem uma sequência de metais que mostram as suas dificuldades, ou melhor, as suas propriedades não magnéticas, tá? Titânio, estanho. Aqui temos cobalto, observem o cobalto. O cobalto é bem atraído por ímã, tá? Zinco não é atraído também. Depois temos o chumbo. Cobre. Nas minhas aulas os alunos costumam dizer isso, né? Níquel é atraído. Os primeiros metais que são citados, a gente pergunta quais são os metais atraídos por ímã. A maioria do pessoal cita cobre, tá? Cobre não é um metal magnético. Assim como os outros mostrados aqui no vídeo também não. Então, nesse caso, nós temos apenas 3 metais magnéticos, níquel, cobalto e ferro, e os seus derivados, né? Então, se tiver aço, por exemplo, que é feito de ferro, tu vai encontrar também essa capacidade de ser atraído por um ímã. Então, pode-se utilizar a separação magnética nesse caso. Aqui nós temos uma partícula em suspensão, nós temos aqui uma poeirinha, né? Um pozinho, algo insolúvel. Então, uma substância imissível em água, por exemplo, que ao deixar paradinho aqui, né, aceleramos a câmera aqui, a gente consegue ver que ele vai decantando, ele vai indo para o fundo, certo? Então, nesse caso, nós temos sólidos e líquidos que não se dissolvem, sólidos e líquidos imissíveis, certo? Imissível significa que não se dissolve, ok? Também pode acontecer
com 2 líquidos immiscíveis. Tá? E nesse caso, a gente usa esse equipamento aqui, que é um funil de decantação, onde 2 líquidos immiscíveis podem se separar ali por densidade, né, por gravidade, melhor dizendo. E aí o líquido mais denso é retirado ali embaixo, usando aquela torneirinha. Tá? Fechou a torneirinha, quando o líquido chegou na divisão entre os dois, tu tem um líquido menos denso que fica dentro do balão, né, dentro do funil, e o outro mais denso que foi retirado então, certo? Também é um processo muito utilizado em piscinas. Quem tem piscina em casa, ou quem já viu o tratante de piscina, consegue ver isso. Quando a piscina assim está com bastante material em suspensão, né, tu coloca um floculante. Esse floculante vai fazer o quê? Vai agrupar as partículas mais densas, partículas de sujeira, e vão todas para o fundo, né? Ocorre a decantação. Uma vez que todas elas estão no fundo, tu pega aquele aspiradorzinho para poder retirar, ó, coloca no fundo e vai só limpando o fundo. Tá? Essa é a lógica, então, desse princípio da limpeza da piscina. Este processo aqui é um processo chamado flotação. Ele vem do inglês to float, né? Flutuar, certo? Ele tem 2 aplicações um pouco distintas que a galera costuma confundir, costuma ser cobrado, por exemplo, em vestibulares. Tá? A primeira delas é essa bem industrial, onde tu utiliza ar. Tu utiliza essas bolhas de ar ou de outros gases quaisquer, que eles vão arrastando para cima as partículas menos densas. Então, por exemplo, em mineração, é um processo muito utilizado, em que os minérios mais densos ficam no fundo e as partículas menos densas então são arrastadas para cima desses tanques através de borbulhas de ar. Tá? Este ar ele forma essa nata aqui em cima e vai caindo por transbordo, vai caindo para as laterais. Ok? Neste caso aqui, essas partículas menos densas vão saindo junto e ficam dentro do tanque as partículas mais densas. Também é muito utilizado flotação para separar 2 sólidos. Tá? O exemplo mais clássico que a gente utiliza é o exemplo da serragem com areia. Tá? Isso é o que tem em todos os livros. E, bom, para quem não sabe o que é serragem são aqueles restos do corte da madeira, certo? Aquilo que sobra quando tu corta madeira, aqueles pedacinhos pequenininhos, então é serragem. Uma grande quantidade de pessoas hoje em dia não sabe mais, não tem esse acesso de repente a madeira, a material, então é bom salientar aqui. Aqui eu trago também um exemplo bem industrial, tá? No plástico, por exemplo, nós temos aqui 2 tipos de plástico, o polietileno, à esquerda da tela, e o poliestireno, à direita da tela. P, polietileno, PS, poliestireno, ok? Que eles são utilizados ali para finalidades diferentes. O plástico, no final, ele tem características bem diferentes, certo? Só que quando ele está na forma dos pellets, essas bolinhas pequenininhas que ele é comercializado, eles são muito parecidos, tá? Mas eles têm densidades diferentes. O polietileno costuma ter densidade de 0,95 gramas por mililitro, enquanto que o poliestireno densidade de 1,05 gramas por mililitro, certo? Imagina que isso tudo foi misturado dentro de um frasco só, que alguém pegou os 2 pellets, ali, os 2 tanques de pellets e misturou tudo junto. Tá? Como é que a gente vai separar agora os 2? Ao adicionarmos água, por exemplo, que tem densidade intermediária, a densidade da água é 1 grama por mililitro. Isso faz com que algumas partículas boiem e outras afundem. Essas estão boiando vão ser o polietileno, que é menos denso do que a água, e as que afundaram são o poliestireno, tá? Mais denso do que a água. Aqui nós temos a centrifugação. Tá? A centrifugação se baseia também em densidade, ok? Só que é quando as partículas têm densidade muito baixa, né? A diferença de densidade é muito pequena. Tu tem um líquido e uma partícula sólida, só que muito pouco densa, né? Ou então muito pequena, e o tempo de decantação seria muito grande. Então, por exemplo, as partículas sólidas do sangue, né? Ali, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, separar do plasma ia ser bastante complicado. Tá? Então a gente usa esse tipo de material aqui. Ó. Aqui a gente está vendo uma centrífuga manual. Existem também as centrífugas elétricas, tá? Que elas tem inclusive mais RPMs, mais rotações por minuto, certo? E tu consegue fazer com que essa força gravitacional, essa força G, nesse caso a força centrípeta, né? Que atua do centro de rotação para as pontas, ela consegue fazer com que essas partículas pequenininhas sejam levadas para a extremidade do frasco. Então, é um tipo de decantação onde tu acelera o processo, tu utiliza para partículas muito, muito, muito pequenas, ok? Aqui temos a levigação. O nome é meio estranho, mas a maioria de vocês já deve ter visto ou ouvido falar.
tá? O que o pessoal está utilizando aqui chama-se bateia. Para poder fazer a extração artesanal do ouro ali em rios, né, o ouro de aluvião, a gente usa essas bateias. A bateia não é uma peneira, ela não tem furo embaixo, ok? O que ela tem é esse formato cônico, esse formato de cone, assim. Então, à medida que a água vai sendo jogada ali dentro e vai sendo feito esse movimento de balanço, movimento rotacional, tá? O que acontece? A água vai levando as partículas menos densas e vai botando para fora da bateia. Na parte de baixo do cone, no pontinho do cone, o que acontece? Os materiais mais densos ficam acumulados, e nesse caso o material mais denso que é encontrado aqui é o ouro, tá? Então o que eles estão fazendo agora é passar um pouco de corrente de água para poder levar as partículas menos densas, tá? E as mais densas vão se concentrando, nesse caso o ouro. Ali aparece bem, ó. Ele está girando a bateia e agora vai fazer então a retirada das partículas maiores ali no centro, e o que vai ficar é o ouro, certo? Então este é o processo chamado levigação, onde tu usa uma corrente de água, tá, para poder levar as partículas menos densas. Olha ali, ó. E aí no fundinho ali ficam as partículas de ouro, ok? Filtração. A filtração é o uso de um filtro, tá? O próprio nome está dizendo, é o uso do filtro, tá? Esse filtro ele pode ser utilizado com papel, que é papel filtro, né? Ou pode ser utilizado aqui, um exemplo do aspirador de pó. O aspirador de pó ele pega o ar e as partículas de pó, que passam dentro do filtro, do papel filtro. Ali dentro ficam retidas as partículas de pó e o ar é jogado para fora de novo, tá? A ideia é sempre a mesma, certo? A ideia aqui, a lógica aqui, é que tu tem um papel de filtro, né, com fibras, em que as partículas menores, né, água, ou então o próprio ar vão passar, e as partículas maiores vão ser retidas neste filtro, como se fosse uma espécie de peneira, só que bem pequenininho. É o mesmo processo utilizado, por exemplo, no café, né, numa parte do café. Mas o café ele tem dois processos. A primeira parte mais importante chama-se dissolução fracionada, também chamada de extração. Nesse caso, o que acontece é que, ao colocarmos água quente, uma parte do café, do grão do café ali que foi moído, ele se dissolve na água quente. Tá? A parte que se dissolve, nós queremos tomar, é o nosso cafezinho. A parte que não se dissolve, nós não queremos. Então nós colocamos um papel de filtro aqui para esse motivo, tá? Para este fim. Então o papel de filtro aqui, ele vai reter as partículas que não se dissolveram. Tá? Então nós temos dois processos. Dá para visualizar bem isso aqui nesse esquema, olha só. Nesse esquema aqui isso aparece bem. Olha aqui, nós temos aqui uma jarrinha, né? Uma cafeteira Chemex. Tá? E aqui nós colocamos, o papel filtro foi colocado ali em cima, coloca o pó do café e na sequência a água quente. Tá? À medida que a água quente vai passando pelo café, ela vai dissolvendo uma parte do café, que é o café passado, que é o cafezinho que a gente vai tomar, e a outra parte, que é o pó, nós retemos na filtração, que nós não utilizamos diretamente para beber. Tá? Ele pode ser utilizado depois para fazer receitas bem interessantes. Aqui no sul, em outros estados, a gente utiliza bastante esse mesmo processo no chimarrão. Né? Aqui no sul, o chimarrão é muito utilizado, né? Muito conhecido. E o processo é o mesmo. Tu vai colocar água quente na erva, tá? Na erva mate. À medida que essa erva mate for se dissolvendo, então, né? Algumas partículas dela se dissolvem para formar esse chazinho que nós tomamos. E depois a bomba funciona como um filtro para não deixar a parte que não se dissolveu passar. A mesma coisa vai acontecer com um chazinho, tá? Onde aquele pacotinho do chá tem o mesmo efeito, né? Então, tu vai colocar o chá para fazer uma infusão na água, ele vai se dissolver, mas tem uma parte que não quer que se dissolva, que são as folhinhas, então tu retira aquela parte depois, tá bom? E o último processo dentre esses que eu separei aqui neste primeiro vídeo, nós temos a evaporação. A evaporação é seguida de cristalização, né? À medida que um solvente, no caso aqui, água do mar, tu tem água e o sal dissolvido, certo? À medida que a água vai evaporando, ok? O sal vai cristalizando, o sal vai precipitando ali no fundo, certo? Depois o sal é recolhido e secado, né? Finalizado depois do processo de purificação dele e qualificação do material para ser consumido. Mas aqui é assim que é produzido o sal nas salinas, principalmente no Rio Grande do Norte, né?
Com isso eu encerro essa primeira parte, né? Faltaram aqui os processos de destilação, mas esse eu vou fazer em outro vídeo porque o vídeo já ficou longo. Tá legal? Então encerro por aqui. Peço que vocês nos ajudem, né? Colocando aqui, seguindo o nosso canal, fazendo comentários, curtindo vídeos, se quiserem que a gente produza mais vídeos desse mesmo tipo. Se inscrevam no canal, ative o sininho ali se vocês se inscreverem, para toda vez que um videozinho nosso for lançado aqui, vocês tenham acesso a eles também, tá? E nos sigam lá nas redes sociais também. Aqui nós temos o Insta, então, Boita Grupo Educacional. Por favor, segue a gente lá, tá? Então era isso. Muito obrigado e bons estudos!